Dossiê 02. A Lei Magnitsky. No xadrez da geopolítica mundial, as armas nem sempre são tanques ou mísseis. Às vezes, a arma mais poderosa é uma lei. Uma lei capaz de congelar fortunas, banir indivíduos de países e expor a corrupção em uma escala global. Essa arma tem um nome: a Lei Magnitsky. Mas esta não é a história de uma lei criada em um parlamento tranquilo. É a história de uma vingança. Uma história que começa com um contador, um roubo de 230 milhões de dólares e uma morte brutal em uma prisão russa. Hoje, no Gabinete de Curiosidades, abrimos o dossiê Magnitsky para desvendar a história do homem que morreu para expor a verdade e da lei que nasceu para assombrar os corruptos do mundo. Parte 1. O homem. Sergei Magnitsky. Tudo começa em Moscou. Sergei Magnitsky não era um espião nem um político. Ele era um advogado tributário, um especialista em números que trabalhava para um fundo de investimento americano chamado Hermitage Capital. O chefe do fundo, Bill Browder, era, na época, um dos maiores investidores estrangeiros na Rússia. Em 2007, a Hermitage Capital foi alvo de uma operação fraudulenta. Autoridades russas corruptas, em colúnio com o crime organizado, usaram documentos roubados da empresa para forjar um reembolso de impostos no valor de 230 milhões de dólares. Basicamente, eles roubaram o governo russo e tentaram culpar a empresa de Browder. Foi Sergei Magnitsky que descobriu o esquema. Meticulosamente, ele rastreou o dinheiro, mapeou os nomes dos oficiais envolvidos e entregou um dossiê completo às autoridades russas, esperando que a justiça fosse feita. Mas ele cometeu um erro fatal. Ele denunciou as pessoas erradas para as pessoas erradas. Parte 2. A prisão e a morte. Em novembro de 2008, em vez de prender os corruptos, as autoridades russas prenderam Sergei Magnitsky. A acusação, a mesma fraude que ele havia denunciado. Na prisão, ele foi submetido a condições inumanas. Foi-lhe negado tratamento médico para pancreatite e pedras na vesícula. Ele foi torturado, pressionado a retirar seu testemunho e a confessar um crime que não cometeu. Ele recusou. Ele continuou a documentar os abusos que sofria, contrabandeando anotações para fora da prisão. Após 358 dias de agonia, em 16 de novembro de 2009, Sergei Magnitsky foi espancado até a morte por guardas em sua cela. Ele tinha 37 anos. A causa oficial da morte foi registrada como insuficiência cardíaca. Parte 3. O nascimento da lei. A morte de Sergei Magnitsky transformou seu chefe, Bill Browder. De investidor a ativista de direitos humanos, Browder jurou vingança. Ele percebeu que não conseguiria a justiça dentro da Rússia, então decidiu levar a luta para o cenário mundial. Sua ideia era inovadora e genial. Se não podemos prender os assassinos e os corruptos em seus próprios países, vamos impedi-los de desfrutar de seu dinheiro roubado no Ocidente. Browder fez lobby incansavelmente no Congresso dos Estados Unidos, enfrentando a resistência de diplomatas que temiam abalar as relações com a Rússia. Contudo, a história de Magnitsky era tão poderosa que ele conseguiu um apoio bipartidário raro, unindo senadores como o republicano John McCain e o democrata Benjamin Cardin. E em 2012, ele conseguiu. O presidente Barack Obama assinou a Lei Magnitsky. A lei original permitia que os Estados Unidos visassem especificamente os russos envolvidos na morte de Magnitsky, congelando seus bens e negando-lhes vistos de entrada. Era a primeira vez que sanções eram usadas não contra um país, mas contra indivíduos específicos por violações de direitos humanos. Parte 4. A lei global e seus alvos. O conceito era tão poderoso que evoluiu. Em 2016, a lei foi ampliada e se tornou a Lei Magnitsky Global. Agora, os Estados Unidos podem sancionar qualquer indivíduo de qualquer país do mundo que seja cúmplice de corrupção significativa ou de violações graves de direitos humanos. O poder dessa lei é imenso. Ser sancionado significa ter seus bens e propriedades congelados, não poder vender seu iate em Miami, seu apartamento em Nova York e ter suas contas bancárias bloqueadas. Nenhuma empresa ocidental pode fazer negócios com você.
É um isolamento financeiro total. Mas quem exatamente já sentiu o peso dessa lei? A lista é longa e poderosa. Ela inclui nomes como Hantsan Kadyrov, o controverso líder da Chechênia, sancionado por tortura e execuções extrajudiciais. Inclui também o bilionário Dan Gertler, acusado de usar sua amizade com o ex-presidente da República Democrática do Congo para fechar acordos corruptos de mineração e petróleo que desviaram mais de US$ 1 bilhão dos cofres do país. A lista vai ainda mais longe, sancionando figuras de alto escalão do exército de Myanmar pelo genocídio do povo Rohingya e até mesmo oficiais sauditas ligados ao assassinato do jornalista Khashoggi Jamal. O Canadá, o Reino Unido, a União Europeia e a Austrália seguiram o exemplo e criaram suas próprias versões da Lei Magnitsky. A reação do Kremlin foi furiosa, chegando a proibir a adoção de crianças russas por cidadãos americanos como retaliação. De chefes de Estado a generais e oligarcas, a Lei Magnitsky criou um novo tipo de prisão, uma prisão financeira global. A Lei Magnitsky não é uma solução perfeita. Alguns dizem que é usada politicamente. Mas ela mudou o jogo da justiça internacional. Tudo porque um homem, Sergei Magnitsky, se recusou a ficar em silêncio diante da corrupção, e seu sacrifício inspirou uma nova forma de lutar por direitos humanos. O que você acha? É uma ferramenta justa de política externa ou uma arma perigosa? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou de abrir esse dossiê, junte-se ao gabinete, inscreva-se e ative as notificações, pois nossa busca por segredos está apenas começando.